Você já ouviu a palavra Ayatollah e imediatamente associou ao governo do Irã, não é mesmo? Essa é uma conexão comum, e por um bom motivo. No entanto, o universo dessa palavra é muito mais vasto e complexo do que a maioria das pessoas imagina. Existem ayatollahs não apenas no Irã, mas em países como Iraque, Líbano, Paquistão, entre outros. E, algo crucial, esse título não se aplica a todo o mundo islâmico. Ele está profundamente enraizado em uma corrente religiosa bem específica, o xiismo duodecimano. Para desvendar essa intricada tapeçaria, e por consequência, a fascinante lógica político-religiosa do Irã, precisamos mergulhar nas origens do xiismo. O xiismo, como conhecemos, começou a se desenvolver logo após um dos momentos mais cruciais da história islâmica, a morte do profeta Maomé em 632 d.C. Com o falecimento do profeta, uma grande questão surgiu entre a comunidade muçulmana: quem deveria assumir a liderança? Quem seria o sucessor digno de guiar os fiéis? Nesse período de efervescência e incerteza, dois grupos principais emergiram com visões distintas sobre a sucessão. Um deles, que viria a formar a base do que hoje chamamos de sunitas, argumentava que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pelos próprios líderes da comunidade, aqueles com maior sabedoria e prestígio. Seguindo essa linha, Abu Bakr, sogro de Maomé e um de seus companheiros mais próximos, foi eleito como o primeiro califa, uma palavra que, como sabemos, significa sucessor. Essa eleição marcou o início da linhagem califal sunita, fundamentada na ideia de liderança consensual e eleita pela comunidade. No entanto, outro grupo defendia uma perspectiva bem diferente, mais ligada à linhagem familiar e divina. Para eles, a liderança máxima não deveria ser meramente escolhida, mas sim permanecer dentro da família mais próxima do profeta Maomé. E, mais especificamente, essa honra deveria recair sobre Ali, primo e genro de Maomé, casado com Fátima, a amada filha do profeta. Esse grupo, que se considerava os verdadeiros partidários de Ali, é a origem da palavra xiita, que vem do árabe Shiat Ali, significando literalmente partidários de Ali. É fundamental ressaltar que essa é uma ultra-simplificação histórica, uma vez que a documentação sobre esse período inicial, embora rica, muitas vezes foi escrita décadas, ou até séculos, após os eventos. Isso significa que esses registros históricos são, por vezes, enviesados, refletindo as disputas e visões de épocas posteriores sobre o passado. Mas, em sua essência, o esquema básico da divisão entre sunitas e xiitas reside nessa divergência fundamental sobre a sucessão e a natureza da liderança islâmica. Hoje, os xiitas são uma minoria dentro do vasto universo islâmico, representando cerca de 15% dos muçulmanos globais, enquanto os sunitas compõem a grande maioria. Contudo, em alguns países, essa minoria se torna maioria, como é o caso notável do Irã e do Iraque. Além disso, comunidades xiitas expressivas florescem em nações como Líbano, Afeganistão e Paquistão, para citar apenas algumas. Essa distribuição geográfica e demográfica complexa é crucial para entender a dinâmica política e religiosa do Oriente Médio e além. Desde suas origens, o xiismo se estruturou em torno da convicção de que a liderança legítima da comunidade muçulmana deveria ter sido transferida para Ali, e após ele, para seus descendentes diretos. É exatamente nesse ponto que surge um conceito vital para nossa compreensão dos ayatollahs, especialmente no Irã, o imã. No pensamento xiita, os imãs são considerados esses líderes legítimos da comunidade muçulmana, descendentes diretos de Ali e Fátima. Eles possuem uma autoridade e um conhecimento especialíssimos, não apenas para guiar politicamente o grupo, mas, de forma ainda mais profunda, para interpretar corretamente o Alcorão e aplicar as instruções divinas em qualquer tempo e espaço. Eles são os pilares da tradição, os intérpretes da vontade de Deus, capazes de fazer uma leitura atualizada dos textos sagrados e aplicá-los às novas realidades e desafios. Contudo, há um detalhe que complexifica essa visão. Embora todos os xiitas concordem com a ideia do imã como um líder absoluto e infalível, nem todas as correntes xiitas, ao longo da história, concordaram sobre quantos imãs existiram ou quais foram eles exatamente. O xiismo, na verdade, é um mosaico de diferentes correntes, cada uma com sua própria contagem e identificação dos imãs. A corrente majoritária, e disparada mais numerosa hoje, é a dos duodecimanos, que compreendem quase 90% dos xiitas no planeta. Eles são chamados assim porque, em sua crença, o último imã teria sido o 12º, Muhammad al-Mahdi, nascido no século IX d.C. E aqui a história se torna ainda mais fascinante e enigmática. Para os duodecimanos, após o 12º imã, não houve mais um imã presente e visível. Isso significa que eles não estão, de forma alguma, sem imã. Na verdade, para eles, o imã al-Mahdi continua sendo o imã até hoje, mas ele estaria oculto, não se comunicando diretamente com ninguém. Essa ocultação, segundo a tradição, ocorreu em duas fases. A primeira, chamada ocultação menor, durou cerca de 70 anos, entre 870 e 940 aproximadamente. Durante esse período,
O imã teria se comunicado com a comunidade por meio de alguns representantes especiais. No entanto, após essa fase, ele entrou no período da ocultação maior, que perdura até os dias atuais, no qual não há mais comunicação direta. A crença central dos duodecimanos é que essa ocultação só terminará nos últimos dias, quando o imã Ahmadi se revelará novamente. Ele surgirá para guiar a comunidade islâmica total, nos eventos que antecedem o juízo final, estabelecendo a justiça e a verdade na terra. E até que esse grandioso momento aconteça, enquanto aguardam a revelação do imã oculto, os duodecimanos se colocam sob liderança de seus principais estudiosos, seus eruditos religiosos. Esses estudiosos devem, de certa forma, fazer as vezes do imã, interpretar corretamente o Alcorão e a vontade de Deus, orientando a comunidade em sua jornada. É justamente nesse contexto de suprimento da liderança do imã oculto que entram os ayatolás. A palavra ayatollah vem do árabe ayatollah, que significa algo tão profundo quanto o sinal de Deus. Esse é o título concedido aos estudiosos xiitas duodecimanos de mais alto nível, aqueles que alcançaram o ápice do conhecimento e da compreensão da jurisprudência islâmica. São os ayatolás que detêm a maior autoridade para fazer interpretações da lei islâmica, emitindo pronunciamentos sobre questões de prática religiosa e comportamento que guiam as comunidades a eles vinculadas. Eles são as referências, os guias espirituais e jurídicos que a comunidade segue em sua vida diária. É importante notar que nem todos os ayatolás possuem o mesmo prestígio ou nível de autoridade. Dentro dessa hierarquia, existem os ayatollah al-uzma, ou seja, os grandes sinais de Deus, que representam o escalão mais elevado. O Ayatollah Khomeini, por exemplo, o primeiro líder supremo do Irã e figura central da Revolução Iraniana, era considerado um Ayatollah al-Uzma. Como já mencionado, os ayatollahs não são uma exclusividade iraniana. Eles estão presentes em diversos países onde comunidades xiitas são expressivas. No Iraque, por exemplo, existem muitos ayatollahs importantes, e o país abriga alguns dos centros de estudo xiitas mais prestigiados do mundo. Há ayatollahs no Líbano, no Afeganistão, no Paquistão, e em qualquer lugar onde uma comunidade xiita relevante se estabeleceu. A grande diferença, no entanto, e o que torna o caso do Irã tão peculiar e notório, é que na maior parte desses outros lugares, os ayatolás, embora sejam líderes religiosos de imensa influência e relevância política, não exercem poder direto e institucionalizado na máquina política do Estado. Eles podem ter um peso significativo nas decisões sociais e culturais, orientando seus seguidores, mas não comandam diretamente as estruturas governamentais. No Irã, a situação é radicalmente distinta, e isso se deve a um evento histórico transformador, a Revolução de 1979. Antes da Revolução de 1979, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Seu pai, Reza Shah Pahlavi, havia iniciado, a partir da década de 1920, um ambicioso projeto nacionalista de modernização e secularização do país. Esse projeto incluía a criação de escolas seculares, desvinculadas do tradicional sistema religioso, e o estabelecimento de órgãos de justiça independentes do clero muçulmano. Houve uma expansão dos direitos das mulheres, incluindo o direito ao voto, e até mesmo a promoção de uma forma ocidental de se vestir. É curioso notar que, nos tempos de Reza Shah, não só o uso do véu, hijab, foi desobrigado, como chegou a ser ativamente proibido. A polícia era instruída a remover o hijab das mulheres à força nas ruas, uma medida que hoje soa quase inacreditável diante da realidade iraniana atual. Essas foram, sem dúvida, medidas amplas e complexas, impostas de forma bastante autoritária, de cima para baixo. Independentemente da aprovação ou não dessas medidas, o fato é que a forma como foram aplicadas, aliada a reformas agrárias, trabalhistas e privatizações, gerou enormes tensões em vários setores da sociedade. Alguns aprovaram fervorosamente, enquanto outros abominaram profundamente. Nesse caldo de insatisfação crescente, diversas lideranças de oposição começaram a ganhar força. Entre elas, um ayatollah em particular, de nome Ruhollah Khomeini, começou a se destacar. O famoso Ayatollah Khomeini. O grande diferencial de Khomeini era sua defesa de uma teoria política singular dentro do xiismo, conhecida como Vilayat-e-Faqih, que pode ser traduzida como tutela do jurista. A ideia central do Vilayat-e-Faqih é que, na ausência do 12º imã, que, como vimos, está oculto e só deve reaparecer no fim dos tempos, a comunidade xiita deveria ser governada pelos estudiosos religiosos mais qualificados, os faqih, especialistas em jurisprudência islâmica. Entre eles, claro, os ayatolás ocupam uma posição de destaque. Até esse ponto, a doutrina parecia ecoar o que os duodecimanos já acreditavam de forma geral. O detalhe crucial, e que mudou a história, foi a interpretação de Khomeini. Para ele, esses estudiosos não só deveriam ter autoridade para interpretar a lei religiosa e guiar seus seguidores espiritualmente, mas também deveriam assumir formalmente, institucionalmente e oficialmente o controle do Estado. A máquina estatal, as instituições políticas propriamente ditas,
deveriam ser comandadas por esses juristas islâmicos. Essa doutrina foi sistematizada por Khomeini ao longo dos anos 1960 e 1970, durante seu exílio, que o levou da Turquia para o Iraque e, finalmente, para a França. Seu argumento, em resumo, era que o governo é, fundamentalmente, uma prerrogativa divina, transmitida por Deus a Maomé, depois aos imãs, os sucessores espirituais do profeta, e, na ausência atual do imã oculto, os juristas islâmicos deveriam assumir o poder político pleno. Foi essa lógica, e não outra, que ele aplicou ao chegar ao poder. Após a queda do Shah Pahlavi, derrubado por uma coalizão heterogênea de forças que incluía desde liberais seculares a marxistas, passando pelo clero xiita, o protagonismo total foi assumido pelos clérigos xiitas. Khomeini retornou do exílio em 1979, assumindo a liderança política. Primeiro, formou um governo provisório. Em seguida, por meio de um referendo, criou a República Islâmica do Irã, como o país é conhecido até hoje. No final de 1979, foi aprovada uma constituição baseada na Wilaya-e-Faqih, que o colocava como líder supremo. Mas atenção, líder supremo não significa líder único. A partir da Revolução de 1979, o Irã também passou a ter um presidente democraticamente eleito, por voto direto. Atualmente, o presidente é Masoud Pezeshkian, que assumiu em 2024. Antes dele, tivemos figuras como Mahmoud Ahmadinejad, conhecido por expandir o programa nuclear iraniano e se envolver em atritos diplomáticos com os Estados Unidos, Israel e países europeus, dominando as manchetes globais. O Irã, de fato, possui um presidente, um parlamento eleito pelo povo, ministros, governadores, prefeitos. Em vários aspectos, ele segue uma estrutura típica de uma república moderna. Mas, e este é um gigantesco mas, acima de todos esses cargos eletivos, acima de toda a estrutura democrática aparente, existe a figura do líder supremo. Ele é o jurista que tutela o Estado, seguindo a doutrina da tutela do jurista. Como esse líder supremo é escolhido? A história recente nos dá poucos exemplos, já que só houve o Ayatollah Khomeini, até 1989, e, depois de sua morte, o Ayatollah Khamenei. O que está previsto é que o líder supremo deve ser escolhido por um órgão chamado Assembleia dos Peritos, composta exclusivamente por clérigos xiitas. Por sua vez, esses clérigos são eleitos pelo povo. Uma vez escolhido, o líder supremo permanece no cargo até a morte, ou até renunciar, tornando sua posição vitalícia. E seus poderes são vastíssimos. O líder supremo comanda as forças armadas, nomeia o chefe do judiciário, controla os meios de comunicação públicos, define a política externa do país e detém poder de veto sobre a legislação aprovada pelo parlamento. Além disso, ele exerce influência decisiva sobre um grupo extremamente importante, o Conselho dos Guardiões. Este órgão é responsável por verificar se todas as leis aprovadas pelo parlamento estão de acordo com a Constituição e, o mais crucial, com a Sharia, a lei islâmica. Portanto, em certo sentido, podemos falar em democracia no Irã, mas não é, de forma alguma, uma democracia plena. Ela só vai até onde a teocracia permite, até onde os intérpretes autorizados da lei e da vontade divina permitem. O presidente é democraticamente eleito, sim, mas todos os candidatos precisam ser previamente aprovados pelo Conselho dos Guardiões, que, como vimos, é controlado pelo líder supremo. E o próprio líder supremo pode barrar as ações do chefe do executivo a qualquer momento. Na prática, há uma subordinação real do executivo e de todos os poderes a essa estrutura de matriz fundamentalmente religiosa. Em suma, o que é um ayatollah? É uma autoridade elevada no estudo da jurisprudência islâmica, particularmente proeminente no contexto do xiismo duodecimano. E no Irã, desde a Revolução de 1979, os ayatollahs estão totalmente integrados na política de Estado, com um deles exercendo o cargo de líder supremo do país. É um sistema híbrido, onde a fé e o governo se entrelaçam de forma singular, moldando uma nação com uma identidade política e religiosa profundamente única no cenário global. A compreensão do papel do ayatollah, portanto, transcende a mera definição de um título religioso. Ela é a chave para desvendar a complexidade de uma das naocracias mais fascinantes e influentes do mundo contemporâneo. É uma janela para entender como a crença na ocultação de um imã pode dar forma não apenas à fé, mas à própria estrutura de um Estado, à vida de milhões de pessoas e às dinâmicas geopolíticas. O ayatollah é, assim, não só um sinal de Deus em um sentido espiritual, mas também um guardião, e em alguns casos, o comandante supremo do Estado. Se você gostou de desvendar essa história e compreender a fundo o que significa ser um ayatollah, não se esqueça de deixar seu curtir neste vídeo. E para continuar explorando temas tão intrigantes e complexos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.